Vamos começar por uma simples, mas eu acho que é muito importante porque vai guiar a nossa conversa aqui, ó. Show. Vocês definem percentuais para cada tipo de investimento ou agem de acordo com o mercado? A sua estratégia, Charles, a gente já falou no outro vídeo que você veio aqui, mas eu acho ela muito boa. Explica pro pessoal. Tá, vamos lá. Age de acordo com o mercado é a maior cagada que o investidor pode fazer. Por quê? Porque o mercado vai estar sempre te levando na manada. Total. Né? Então, normalmente, as ações estão caindo, aí tá todo mundo vendendo. As ações estão vendendo, todo mundo comprando. Aí você começa a agir de forma errada. E eu sempre falo o seguinte, você não tem controle sobre o resultado do que vai acontecer. Eu não tenho como saber, o Bitcoin vai agora multiplicar por 5, por 10 ou cair pela metade. Eu não tenho controle sobre o resultado, mas eu tenho controle sobre a minha estratégia. Sim. Então, se você não tiver uma estratégia sua bem clara, definida, você não vai ganhar dinheiro. E o pior, você vai ganhar, vai ser na sorte, um erro porque aconteceu, aí você vai achar que você está acertando e aí vem a grande cagada. Isso acontece muito em mercado de alta, tá? O cara sai comprando qualquer ação que um amigo falou, viu no corredor, foi no restaurante, a mesa do lado estava falando, aí a ação subiu, o cara fala, puta, só vou naquele restaurante agora, e faz de novo o que o cara está falando, aí daqui a pouco dá uma merda porque não tem estratégia. Então, a minha estratégia, eu já falei, vou repetir, é 90-10, 90% ativos um pouco mais seguros, imóveis, fundos imobiliários, ações, renda fixa e 10% tiro, porrada e bomba. Criptomoedas, alguns também fundos imobiliários e ações com um pouco mais de risco. Então, essa é a minha estratégia. E quando esses 10% vão subindo muito, e realmente eu ganho muito mais dinheiro nos 10 do que nos 90, a estratégia feita para ser assim, eu vou recalibrando com muita tristeza às vezes. Porque eu falo, puta, mas se eu tivesse mais aqui, não, mas não posso furar. Porque a hora que eu furar a minha estratégia... Né? Aí você realiza um pouco do lucro, joga na parte mais segura e aí você vai ganhando, é melhor para o seu patrimônio como um todo, né? Você vai preservando isso. Mas é muito legal esse ponto que você disse de, cara, saber fazer essa diversificação, mas também aproveitar momentos de aportar, né? Se você só agir como mercado, o risco da ruína é muito grande, mas comprar barato. Te dar um exemplo aqui de cripto, por exemplo, que eu falo muito no meu canal, a gente conversa às vezes. China proibiu a mineração. Caraca, cripto despencou, todo mundo me ligando, aí você vai vender? Bitcoin vai... O que você está fazendo? Eu falei, estou comprando. É isso. Por que você está comprando? Eu falei, cara, porque é a 15ª vez, desde que eu acompanho o mercado, que a China está proibindo essa merda, não vai dar nada. Bitcoin despencou. Resultado, 2, 3 meses depois, está o dobro já. É isso. Por quê? É muito ruído, todo mundo se desespera. Eu não vou na manada. Qual é o meu percentual que eu posso ter de cripto? X%. Eu estava líquido um pouco, vi a queda, aproveitei um pouquinho mais. Agora, nesse momento, você também não pode exagerar. Então já que eu sei que vai subir, eu vou botar muito. Não, porra, eu tenho uma estratégia. Então a pessoa tem que definir a estratégia dela. Eu vou ter X% nisso, X naquilo, e aí você vai... E sabe, tem uma história, Charles, que tem um amigo meu que eu estava conversando, que ele, na época que teve o Circuit Breaker, aquela preocupação, ele comprou o fundo imobiliário. Antes disso, ele comprou lá naquele topo que foi mais ou menos em dezembro de 2019. Janeiro de 2020. Cara, mas estava muito alto. MXRF 1114, estava tudo... Ele comprou toda a carteira de fundos imobiliários dele naquele mês. Só que aí caiu. E aí eu estava conversando com ele agora um mês atrás. E ele falou, não, tá recuperando, mas ainda não tá naquele nível. Mas eu falei, se você tivesse comprado na baixa, você já tinha recuperado seu dinheiro. Com certeza. Então, assim, às vezes é um erro que a gente faz... Monta estratégia, né? De não aportar... Pô, eu confio nos fundos imobiliários, como você disse. Caiu a cotação. Proporcionalmente, o seu patrimônio nessa classe de ativos diminuiu. Então, você precisa comprar mais. Você precisa continuar confiando naquela sua decisão. Então, não é só tipo, não vendi. Não vendi, tô bem. Não, você tinha que ter comprado também. E dentro da estratégia que você vai traçar antes de tudo acontecer. É isso. Cara, continuando aqui, Charles, ainda nessa linha aqui, então, dos investimentos, você já falou um pouco de Bitcoin, criptomoedas. O pessoal pergunta muito aqui sobre o Hash 11, tá? Quais seriam as principais vantagens e desvantagens desse ETF? Vamos lá. Primeiro de tudo, criptomoedas. Não é nenhuma recomendação, eu acho interessante a pessoa ter na carteira, tá? Ter uma criptomoeda na carteira. Qual seria a ideia originária do Bitcoin? Você ter a criptomoeda com você. Com você como? Literalmente. Ter ela na sua mão. Então, o cara que investe no Bitcoin, a ideia original é que ele tenha tipo, que guarde em no casa, celular, no pendrive, não sei o que. Ok.
Para isso, você vai ter que se cadastrar numa corretora, ou conhecer alguém, ou comprar. Aí eu transfiro para você. Você vai ter de 12 a 24 senhas, que são as palavras-chave, armazenar e tal. Eu gosto disso, eu gosto. Mas nem todo mundo gosta. Então, investir diretamente é bacana, seria o ideal. Então, o Hash 11 perde quando você delega a um terceiro algo que você poderia fazer. Ponto. Deve Essa ter é uma até perda. taxa nisso, né? Tem uma taxa que chega a 1,30 lá no total. Que Mas tem uma se eu taxa não quero aqui, fazer, eu tenho que Sim, pagar, né? E detalhe, é 1,30 que é uma taxa baixa, eu não estou fazendo uma propaganda, não tem nada a ver com a empresa. Que é uma taxa baixa para a volatilidade do ativo. É um ativo que pode render 100, 200, 300, 400% ao ano, como pode cair pela metade também. Então, desvantagem é que não está com você. Não está contigo, tá. Você tem cripto, mas não está em sua posse. Bom, essa é a desvantagem. Qual a vantagem? O cara quer investir em criptomoeda. Então é facilidade. Você pega lá teu celular, não enche o saco de ninguém perguntando como é que investe em cripto e tal. Entra lá, compra, se expõe a criptomoedas sem ter que abrir uma nova corretora, um novo negócio, um novo teu contador que não aguenta mais se enchendo o saco perguntando como é que faz a DARF. Então, tudo isso você vai fazer em um local. Então, o Hash 11, ele dá a possibilidade de quem não quer ter um trabalho extra investir em criptomoedas. Com um detalhe, eu estou abrindo aqui, se a gente puder depois coloca na tela, a composição do Hash 11 é o NCI, que é um índice dinâmico, que ele é composto de 65% Bitcoin, 30% Ethereum e depois tem outros projetinhos. Então, além de você ter a possibilidade de se expor ao Bitcoin, também tem outras moedas. O Ethereum no último ano deu 970%. Sim, cara. Bom. Cara, mas deixa eu aproveitar que você manja desse assunto, vou te perguntar uma coisa. Então, por exemplo, o Hash 11, ele vai lá, é uma gestora, né, chama Hashdex. Isso. Cara, quando essa gestora, ela capta o recurso da gente que botou o dinheiro lá. Aí, ela vai numa exchange lá fora, tudo lá e fora. compra. Isso. Então, a Hashdex tem Bitcoin lá no pendrive dela. Isso, e quem quiser pode entrar no site da Hashdex, que tem uma norma, tem um funil para você poder entrar a criptomoeda. Então, por exemplo, de repente alguém está pensando assim, eu acho bacana o Hash 11, só que deveria ter a moeda tal lá dentro que não tem. Cara, mas para ter a moeda tal, ela tem que estar em X corretoras, que tem uma custódia assim, que tem seguro, que tem tal coisa. Também, então é né? muito criteriosa. Eles têm um critério muito forte, porque cripto risco é complicado. Sim. Você não pode ter qualquer tipo de custódia, qualquer tipo de senha, de qualquer um poder pegar. Então é um negócio com certo controle. Então, resumindo aqui, para a gente ir para outra pergunta, senão eu fico falando aqui um ano da mesma coisa. Desvantagem não está com a pessoa. Vantagem, democratiza um pouquinho mais. É a facilidade, né? Sim. A praticidade. Depois a gente precisa conversar um dia sobre os ETFs que estão surgindo lá nos Estados Unidos. Tem aquele BITO, que ele é um ETF de criptomoedas, de Bitcoin especificamente, mas não negociado no Brasil, negociado nos Estados Unidos. Tá bombando. Tá bombando, mas fica para outro dia, porque tem mais algumas perguntinhas aqui. Mas ainda nessa linha de criptomoedas e investimento nos Estados Unidos, o Felipe Gomes aqui pergunta para o Charlie sobre a Coinbase. Bom, Coinbase, baita cagada que aconteceu na minha carteira, no sentido negativo, porque eu entrei no IPO da Coinbase. Foi justamente o topo do último ciclo. Tava aquela hype, vai bombar, e Coinbase chegou a 60 e poucos mil dólares. Foi o último topo. Agora já ultrapassou o Bitcoin. Ele caiu, depois subiu. A Coinbase fez um IPO chamado listagem. Foi super complicado, no dia subiu um pouco, aí ficou aquele rolo, depois despencou. Então, eu, por exemplo, cheguei a perder um valor considerável. Por que eu não perdi muito? Porque durante o dia eu até fiz uma live, eu tinha uma expectativa de investir em torno de 40 mil dólares nesse IPO, investi 4. Porque durante o dia, cara, foi um tumulto, não saiu o preço, você não conseguia investir, o computador travava, aí caiu bastante. Só que quem conseguiu manter essa posição, nos últimos, vou até dar um dado aqui atualizado, no último mês... E o detalhe que a Coinbase, para quem não está familiarizado... É uma corretora americana. É uma corretora de criptomoedas que abriu capital lá nos Estados Unidos. Quem holdou subiu 40% já no último mês. Olha só. Então teve uma queda muito grande no começo. Já começou a subir. Acho que não chegou a bater no topo ainda, mas já recuperou muito. E um dado interessante, o que eu fiz com as minhas ações da Coinbase? Eu vendia
E comprou e era cripto. um dinheiro de cripto. Comprei cripto. Então, cara, o meu dinheiro da Coinbase e essa corretora, ela acaba surfando os movimentos Sim. das criptomoedas, do Bitcoin, né? Se sobe o Bitcoin, a Coinbase deve subir junto. Sim. Vamos voltar para uma pergunta agora dos 10% do papai e mamãe? Sim, sim. Vamos lá, Charles. Fundo imobiliário ou ações de energia para receber dividendos? Cara, não tem que... Uma boa pergunta. Não tem que ser ou... Cara... Dá para aproveitar, né? Os dois. Os dois. Não faz sentido até, por exemplo, ter só ações de energia ou ter só fundos imobiliários. Daqui a pouco, eu tenho bastante fundo imobiliário. Aí imagina o cara concentra tudo em fundos imobiliários, vai ao congresso lá, voltamos atrás, a gente, ao invés de taxar até em 20%, como era a discussão antes, que parece que não vai taxar nada, vamos taxar em 50%, porque são imóveis e é contra o país. Não dá pra gente falar que isso nunca vai acontecer. Aí você está num segmento, dá problema. Sim. Energia. Imagina que você está só em energia, são boas pagadoras, aí para de chover de novo, continua reservatório caindo, problema de energia e tal, aí o segmento se cai. Então, esse negócio de uma coisa ou outra. É o risco, né? Os dois, é risco cara. demais. Então, como você disse, a gente está quase vivendo uma crise hídrica, né? Então, as geradoras têm problema, as transmissoras não, né? Eu fiz um outro vídeo, vou deixar aqui em cima para vocês verem, falando sobre essa segurança a mais que as transmissoras têm, mas também tem as distribuidoras que podem sofrer com calote do público, né? Se tiver crise econômica, então... Com uma vantagem dos fundos imobiliários, né? Quando você tem essa divisão estando em vários setores, os fundos imobiliários pagam dividendos todos os meses. É isso. Então, ele vai te pagar dividendo no mês que a ação de energia está barata por algum problema, e aí você pode comprar isso. Pode então, comprar. ter uma carteira diversificada é o melhor. E lembrando isso também, né? Os fundos imobiliários tendem a ser mais estáveis e as ações podem ser mais voláteis. Então, de repente, você comprou uma ação de energia pensando em dividendo, de repente ela pode dar uma porrada para cima também e subir um pouco mais, que os fundos imobiliários eles tendem a andar mais, mais de lado, né? A tendência de uma ação de energia para nos próximos 5 anos, existe a possibilidade de subir 50%. Fundo imobiliário... dificilmente ter uma valorização Se subir é tão porque grande. está dando alguma cagada no mercado muito grande. A inflação foi pro chapéu, né? Charles, vamos mais uma aqui, antes de você ter que ir embora. Vamos lá, ó. Esse aqui é um assunto que você fala muito, o público já está acostumado. Ó. Está faltando chip em carros, agora em cartões de crédito. Será que vai afetar os celulares e outros dispositivos? O que é isso? O que é essa falta que você sempre fala? Vamos lá. Só um ponto. Já afetou, tá? Até o iPhone 13 reduziram a produção. Então, antes da gente falar de economia do nosso negócio, já afetou. Tá. Então é uma escassez na produção mesmo. Na produção e veio para ficar durante um tempo. Pelo menos 6 meses. Em cartão de crédito, em celular, tudo. Carro. Esse ano estão sendo produzidos 500 mil carros a menos, com prejuízo de 200 bilhões de dólares para as montadoras no mundo. Na Alemanha, agora fecharam algumas fábricas, vão reabrir só em fevereiro do ano que vem. Não tem chip, acabou. Não tem chip. Não tem por quê? Porque hoje em dia, você usa... Eu já ia dando uma porrada com o meu telefone. Hoje em dia, você usa... É chip no telefone, é no computador, é na geladeira, você abre o micro-ondas. Bom dia, o senhor quer sua pipoca? Tudo isso, precisa de chip. E simplesmente... São componentes complexos, que nem todo mundo fabrica. Tem segredos industriais, uma série de coisas. Então, são 10 empresas que comandam esse mercado no mundo, sendo que 25% da produção está em uma empresa só, Taiwan Semicondutores, tem ações na bolsa. Aí já é outra coisa que a gente pode sempre levantar, né? Existe um problema no mundo assim, assim, assado. Como é que a gente vai ganhar dinheiro? Não estou dizendo que você vai incentivar o problema. Mas alguém vai dar a solução para o problema, alguém vai ganhar dinheiro e você pode ir na esteira dessa empresa, Taiwan Semicondutores. Não estou recomendando nada, mas depois... Mas é uma empresa que ela deve aumentar essa produção, ela está abrindo porque uma a demanda... fábrica no Japão agora, que vai ficar pronto em 2024. E o mundo está precisando, demandando do chip. Vai subir preço de chip, então... Quem souber fazer, vai ganhar. Exatamente. Então, algumas outras empresas já estão de olho, Sony... tem outras empresas tentando melhorar esse mercado, mas, por exemplo, hoje de manhã eu vi que a Hertz, que é uma locadora de carros americana, está encomendando 100 mil Teslas. 100 mil carros. Então,
além dos carros já terem muito componente, os novos carros têm mais ainda. Como é que vai produzir para tudo isso? Entendeu? É escassez, vai ter falta mesmo. Escassez. Aumenta o preço e aí... Então você teve a pandemia que cagou um pouco as cadeias logísticas. Sim. Mais uma busca por chip assim num negócio absurdo. Videogames, tudo hoje, cara. Tem que ficar ligado em tudo que acontece no mundo o tempo todo, né? A economia, ela é mesmo global e intrínseca. Muitas vezes, gente, pelo amor de Deus, aí moram as grandes oportunidades de negócio. Agora, qual o problema? Daqui a 1 ano, 2... Alguém vira e fala, recomendamos as empresas chip porque a produção esse ano vai aumentar. Já foi, cara, já foi. Tem que olhar o problema na hora.